Agora, quase 5 horas, 3 minutos da manhã, você vai acompanhar a partir de agora uma edição especial do Hora 1, porque a notícia da madrugada é triste demais e preocupante demais também. Para você que está ligando a televisão agora, preciso te contar que, infelizmente, o avião que transportava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu. A equipe, gente, jogaria amanhã, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave desapareceu do radar perto da cidade de Cerro Gordo. Como você está vendo aí, a gente preparou um mapa para você entender exatamente a dificuldade aí do que está acontecendo. O avião caiu com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, então, embarcou numa aeronave da empresa boliviana Lamia, rumo a Medellín, com 22 jogadores, mais a comissão técnica e dirigentes também. O aeroporto José Maria Córdoba, em Medellín, informou que até agora foram resgatadas 6 pessoas com vida. Mas eu preciso te dizer que todas as vezes que a gente cobre tragédias, infelizmente, esses números mudam a qualquer momento. Então, esse número tem a ver com as primeiras informações, ok? Olá, a gente começa o Bom Dia Brasil mais cedo com a cobertura do acidente com o avião da Chapecoense que caiu essa madrugada na Colômbia. As buscas foram suspensas agora há pouco por causa do mau tempo. O prefeito de Medellín já informou que 25 pessoas morreram e que há 5 sobreviventes. 3 jogadores da Chapecoense, 1 jornalista e uma aeromoça. O avião fretado saiu de São Paulo, fez escala em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e perdeu contato com a torre quando se preparava para pousar em Medellín. O voo levava 9 tripulantes e 72 passageiros da delegação, convidados e jornalistas. O time da Chapecoense disputaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. São estes os nossos destaques. Hoje é terça-feira, 29 de novembro, o Bom Dia Brasil está começando. Olá, o Jornal do Almoço começa agora mais cedo que o normal, com uma cobertura especial num momento muito duro para todos nós aqui de Santa Catarina e do país. E certamente para todos aqueles que nos acompanham e que desde cedo acompanham as informações sobre o acidente com o avião que transportava o time da Chapecoense rumo à Colômbia. E por conta disso, especialmente hoje, o JA está sendo transmitido em rede daqui de Florianópolis para todo o estado. Então vocês das regiões Norte, Vale do Itajaí, Sul e também Oeste que nos acompanham nesta terça-feira triste. O time da Chapecoense embarcou para a Colômbia ontem à noite para disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Uma tragédia com pelo menos 76 mortes. O avião saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. Segundo a imprensa local, a aeronave perdeu o contato com a torre à 1 da madrugada no horário de Brasília. O avião caiu quando se aproximava do aeroporto, já pertinho de Medellín. Essas fotos mostram as primeiras equipes de resgate chegando ao local. Agora, nesse vídeo, a aeronave começa uma trajetória em círculo por 10 minutos antes de emitir o último sinal às 2h55 da madrugada, horário de Brasília. Também estavam no voo 22 jornalistas que fariam a cobertura da final da Copa Sul-Americana. E nesse grupo estavam profissionais aqui da RBS TV. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Uma tragédia aérea corta o caminho de um sonho. O avião que transportava o time de futebol da Chapecoense cai na Colômbia às vésperas de uma final sul-americana. 81 pessoas estavam na lista de passageiros. As autoridades informam que 75 morreram. 19 eram jogadores da equipe. Entre os mortos também estavam jornalistas da TV Globo. E de outras emissoras que acompanhavam a Chapecoense. Destroços se espalharam por uma área cercada de montanhas e de difícil acesso. Entre os 6 sobreviventes, 3 jogadores, o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel e o goleiro Follman. Neto foi resgatado do local do acidente só hoje de manhã e está no hospital. Nossos repórteres mostram o esforço das equipes e dos médicos em Medellín, na Colômbia. A dor de parentes e amigos na cidade de Chapecó e em todo o Brasil. A solidariedade de esportistas e personalidades de todo o mundo. E as tentativas de entender o que causou esse acidente. O Jornal Hoje está começando. Voo mais importante da história da Chapecoense termina com a maior tragédia do futebol brasileiro. O avião que levava time catarinense para a final na Copa Sul-Americana cai perto de Medellín.
Acidente na Colômbia mata 47 integrantes da delegação, incluindo jogadores, comissão técnica e dirigentes. Tragédia também é a maior, com jornalistas brasileiros. 20 profissionais morreram na queda do avião. Dos 77 ocupantes do voo, apenas 6 sobreviveram. 3 jogadores, 1 repórter e 2 tripulantes. Aqui na Colômbia, as investigações sobre o acidente aéreo já começaram e serão conduzidas pelas autoridades aeronáuticas do país. Caixas pretas são localizadas e podem esclarecer causa do acidente. Falta de combustível é uma das possibilidades. O mundo do futebol está de luto pela tragédia com a Chapecoense. Final da Copa do Brasil e a última rodada do Brasileirão são adiadas. Adversário do time na Sul-Americana, Atlético Nacional da Colômbia, pede que a equipe catarinense seja declarada campeã do torneio. Boa noite. Boa noite. Acidente com o avião da delegação da Chapecoense da Colômbia assusta o mundo. 71 pessoas morreram e apenas 6 sobreviveram, entre elas 3 jogadores. O time de Santa Catarina iria disputar amanhã o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Uma pane elétrica teria feito o piloto tentar um pouso de emergência a 30 quilômetros do aeroporto de Medellín. Federação Sul-Americana cancela as finais do torneio. CBF adia jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro. Clubes nacionais se solidarizam e vão emprestar jogadores de graça para a equipe catarinense honrar compromissos do ano que vem. Solidariedade também no exterior. Campeão paraguaio oferece todo o time titular de graça. Benfica oferece jogadores. 20 jornalistas que acompanhavam a delegação também morreram, além de 8 tripulantes e toda a comissão técnica da equipe brasileira. A cobertura completa dessa tragédia e muito mais agora no Rede TV News. Meu filho era tudo. Vai começar a viagem aí, ó. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Você faz parte desse sonho. Isso é o que nos move. Não deixe esse sonho acabar. Como é rica a história da Chapecoense! O mundo lamenta a maior tragédia esportiva da história. Avião com delegação da Chapecoense cai na Colômbia. 72 corpos foram resgatados. 3 jogadores, 2 tripulantes e um jornalista sobreviveram. Caixas pretas do avião já foram encontradas e nossos enviados especiais à Colômbia acompanham as investigações. A aeronave que caiu tinha 17 anos de fabricação e voou também por companhias dos Estados Unidos, Irlanda e França. Da euforia ao luto. Cidade que sonhava com o primeiro título internacional chora a morte de seus heróis. Solidariedade. Clubes oferecem jogadores, pedem que Chapecoense não seja rebaixada e CBF mexe no calendário. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tiveram datas alteradas. Na Inglaterra, o arco de um dos estádios mais famosos do mundo fica verde. E a homenagem dos times brasileiros. Termina o resgate das vítimas do avião da Chapecoense. Equipes encontram caixas pretas da aeronave e especialistas discutem as causas da queda. Companhia aérea era conhecida pelos baixos custos e tinha pouca tradição no setor de aviação. Acidente comoveu o mundo e o futebol se une para ajudar o time de Santa Catarina. Nacional de Medellín pede que título seja dado à equipe brasileira. Em Chapecó, a tristeza da torcida que sonhava com a vitória. Terça-feira, 29 de novembro. O Brasil perplexo e comovido. O avião com o time de futebol da Chapecoense cai perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia. Os jogadores viviam o grande sonho de disputar pela primeira vez uma final da Sul-Americana.
O número de mortos confirmados chega a 71. 19 jogavam na Chapecoense. E entre os mortos estão jornalistas da TV Globo, da afiliada RBS e outros veículos de comunicação. 3 jogadores sobreviveram. Nossos repórteres e enviados especiais mostram um trabalho de resgate nos destroços. A dor de parentes e amigos. A opinião de especialistas em aviação sobre as possíveis causas do desastre. A repercussão internacional. A solidariedade dos clubes e dos jogadores brasileiros. E o gesto do adversário da Chapecoense na Sul-Americana. O Atlético Nacional quer que o título de campeão seja dado ao time catarinense. Você vai ver também a história de uma equipe que comemorava um período de ascensão com muitas conquistas. E o luto em Chapecó, uma cidade arrasada pela tragédia. O Jornal Nacional está começando. Tragédias como as da queda do avião que matou o time da Chapecoense e vários de nossos colegas deixam sempre uma pergunta: dava para ser evitada? Mesmo que a resposta pudesse ser positiva, não traz ninguém de volta. Talvez esse tipo de pergunta sirva apenas para a gente mesmo tentar entender racionalmente o que é sempre incompreensível, inexplicável e arrasador. As 2 caixas pretas, além dos motores, já foram encaminhadas para os investigadores. A imagem de helicóptero traz o ponto exato em que o avião bateu na montanha. Os 71 corpos estão em Medellín, na Colômbia. Segundo as autoridades colombianas, todo o processo de identificação das vítimas deve demorar cerca de 3 dias. A história dos sobreviventes. 6 pessoas estão internadas em hospitais. De São Paulo, um avião da FAB levou parentes das vítimas da queda do avião na Colômbia. 2 cargueiros estão a postos para trazer os corpos de volta. Em Chapecó, a homenagem dos moradores agora à noite no estádio da cidade. E o silêncio de um estádio lotado.